Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Jamaica Kelly e essa é a nossa aula de Geografia do Pré-ENEM, ok? A nossa aula de hoje é Guerra contra o Terror e essa aula vai se dividir em duas partes. Então, vai ter a parte 1 e vai ter a parte 2 da aula, lembrando que vocês podem depois acessar através da plataforma. Vamos então à nossa aula de hoje? Então, Guerra contra o Terror, Guerra ao Terror também, como pode ser chamado. Como que iniciou a Guerra do Terror, ou a Guerra ao Terrorismo, gente? Foi uma iniciativa militar dos Estados Unidos, partiu dos Estados Unidos e foi realizada pelo presidente W. Bush. Então, ele fez essa campanha e ela teve início principalmente após os ataques terroristas que ocorreram no dia 11 de setembro de 2001. Então, na foto a gente vê dois importantes personagens, o George W. Bush e o Robert Byrd, em um congresso que ocorreu em outubro de 2001, lembrando que o atentado se deu no dia 11 de setembro, tá? Então, esse presidente americano, na época, então presidente americano, ele lançou aí uma campanha contra o terrorismo, por isso o nome Guerra ao Terror ou Guerra ao Terrorismo. Qual era, gente, o objetivo da guerra contra o terrorismo ou a guerra ao terrorismo? Tinha como objetivo aí alguns pontos que a gente vai destacar. Por exemplo, tinha a questão religiosa, tinha também a questão mais neoliberal e essa campanha de George Bush teve diferentes apelos. Por exemplo, a gente destaca aqui 4 importantes apelos na aula. Apelos que foram ideológicos, políticos, econômicos e principalmente militares, certo? Então, seguindo, o que foi o 11 de setembro que marcou aí esse período, né, gente, e deu início aí a vários conflitos e a várias guerras? Bem, no dia 11 de setembro de 2001, o mundo todo voltou suas atenções para a cidade de Nova York e também de Washington, após o ataque terrorista às duas torres gêmeas, né, que eram chamadas de World Trade Center, e também ao Pentágono. Nesse dia, terroristas da rede chamada Al-Qaeda sequestraram 4 aviões comerciais cheios de passageiros e o objetivo era atingir pontos estratégicos dos Estados Unidos. Então, um deles, por exemplo, um desses aviões aí atingiu a Torre Norte do World Trade Center e o outro a Torre Sul. A gente pode observar muito bem na imagem, tá? Então, um avião atingiu a primeira torre, logo em seguida teve aí o ataque à Torre Sul, lá ao fundo, como a gente pode observar na imagem. Já o terceiro avião atingiu o Pentágono. Bem, o último avião, ele caiu em campo aberto após a tentativa dos passageiros de impedir os terroristas que tinham, por exemplo, como objetivo, acredita-se que esse avião, ele tinha destino aí como propósito atingir a Casa Branca. Então, com os ataques, a gente tem aí um número de 2.996 pessoas mortas e cerca de 6.000 pessoas ficaram feridas, ok? Então, quando a gente fala de guerra ao terror, guerra contra o terrorismo, tudo isso foi a partir do ataque ao World Trade Center, esse ataque terrorista que aconteceu, e logo em seguida os Estados Unidos desencadeou aí uma série de medidas que são chamadas aí de guerra ao terrorismo a fim de vencer a rede terrorista que estava, por exemplo, ganhando bastante holofote no mundo após o ataque, após esses ataques terroristas. Vamos seguir então? Por exemplo, após esses ataques de 11 de setembro, o presidente George W. Bush, ele vai iniciar uma campanha contra o terrorismo e ele vai chamar essa campanha de Eixo do Mal, conforme a gente pode destacar aqui no slide, tá?
E o que foi o eixo do mal? Essa campanha ela tinha como principal objetivo também alimentar a indústria bélica, ou seja, a indústria de armas, tá? Lembrando que os Estados Unidos é um dos grandes exportadores, aí, um dos grandes fabricadores de armas no mundo, ok? Então, logo na primeira década aí do século XXI, toda essa política ficou conhecida como Doutrina Bush, ok? Lembrando que todos esses pontos em destaque vocês podem depois acessar a plataforma e rever essa aula. Gente, o que aconteceu durante essa doutrina Bush ou durante essa campanha? Foram adotadas medidas como, por exemplo, controle de pessoas no país e posturas bélicas também com outros países que faziam parte do chamado eixo do mal. Mas quem eram os países que os Estados Unidos intitularam aí como eixo do mal? A gente tem dois países em destaque, o Afeganistão e também o Iraque, ok? Vamos lá. Bem, vamos começar então falando do Afeganistão. O que foi a guerra do Afeganistão que ocorreu após o 11 de setembro de 2001? Como eu disse, logo em outubro, os Estados Unidos anunciou uma série de medidas para combater o terrorismo e essas medidas já partiram logo no mês de outubro, ou seja, no mês seguinte ao atentado. O Afeganistão foi invadido com a premissa de caçada ao então, como que a gente pode falar, um então terrorista chamado de Osama Bin Laden, que era líder da rede Al-Qaeda. O que era a Al-Qaeda? Era o grupo terrorista que assumiu a responsabilidade pelo ataque de 11 de setembro. Aqui a gente pode observar, por exemplo, a invasão dos Estados Unidos. Lembrando que o objetivo dos Estados Unidos a essa invasão ao Afeganistão era justamente buscar e capturar o Osama Bin Laden. E a gente também tem uma foto aqui do então Osama Bin Laden. Lembrando, gente, se acompanharmos as notícias atuais, a gente vai ver, por exemplo, que o Osama Bin Laden foi morto já no ano de 2011, ou seja, anos depois ele foi morto em outro governo, ou seja, ele foi morto no dia 2 de maio, depois de uma caçada forte dos Estados Unidos, e na época já tinha outro presidente, que foi na época justamente do então presidente Barack Obama. Então ele foi morto já no ano de 2011, no dia 2 de maio, tá? Vamos lá. Bem, vamos fazer aqui um breve resumo sobre a guerra do Afeganistão. O que foi essa guerra de forma bem resumida. Vamos lá? Bem, a guerra do Afeganistão foi um conflito iniciado com a invasão do Afeganistão pelos Estados Unidos. Os objetivos da invasão norte-americana eram derrubar o Talibã do poder e, no caso, destruir a Al-Qaeda, que era uma rede terrorista na época, né, muito forte dentro daquele país. Outra coisa, outro ponto, a invasão se deu em resposta aos atentados do dia 11 de setembro do ano de 2001. E os Estados Unidos tentaram construir um Estado ali estável, tá? Lembrando que a gente está falando que eles tentaram construir um Estado estável, mas a gente está falando do Afeganistão. Por isso, a gente traz aí como resposta aí um fracasso. Os Estados Unidos não conseguiram, por exemplo, essa proeza, tá? Outro ponto, a guerra se tornou impopular nos Estados Unidos, que foram forçados a retirar as tropas do país. Por que impopular? Porque a população passou a ver essa guerra de uma forma errada, passou a ver, por exemplo, a invasão do país, a população não via com bons olhos, vamos assim dizer. A população, no caso dos Estados Unidos, tá? Bem, outra coisa, o Talibã acaba retornando o poder no Afeganistão em agosto de 2021, então bem recentemente, após toda a iniciativa dos Estados Unidos, após todo o confronto, milhares de pessoas mortas, o que a gente tem no ano de 2021? A retomada do Talibã ao poder no Afeganistão, e foi uma cena que marcou o mundo, onde centenas de pessoas tentavam de alguma forma, aliás, centenas, milhares de pessoas tentavam de alguma forma
sair daquele país. Então a gente tem mulheres, crianças, homens, as pessoas de forma desesperadas tentavam de alguma maneira fugir, sair daquele país, já que o Talibã estava retornando ao poder. Certo? Bem, outro ponto importante que a gente tem aqui é a guerra do Iraque, tá? Lembrando que os dois países que os Estados Unidos colocou como alvo eram justamente o Afeganistão e o Iraque, tá? No caso do Iraque, os Estados Unidos tentavam, por meio da Organização das Nações Unidas, a ONU, provar que o governo iraquiano preservava um poderoso arsenal de armas químicas. Então guardem essa palavra, tá? Aliás, guardem essas duas palavras. Os Estados Unidos, eles alegavam que o Iraque escondia, de alguma forma, um arsenal poderoso formado aí por várias armas químicas. Em contrapartida, a ONU ela enviou no país vários inspetores que fizeram uma inspeção, fizeram visitas ao Iraque e não conseguiram obter provas concretas das acusações feitas pelos Estados Unidos. Então, logo, a ONU, após essa inspeção, não conseguiu provar, por exemplo, que ali havia a presença de armas químicas. Então, mesmo assim, sem ter provas reais que justificassem tal ataque, a ONU decidiu vetar o processo de ocupação dos Estados Unidos. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte: os Estados Unidos tentando, de alguma forma, invadir aquele país e colocando aí como desculpa, colocando como motivo que aquele país escondia armas poderosas, no caso, armas químicas. A ONU foi lá e chegou a um relatório dizendo que não tinha, de alguma forma, de nenhuma maneira, encontrado tais armas no país. E o que a gente tem aqui, no slide seguinte, é o fato de que os Estados Unidos, na época do então presidente George W. Bush, eles simplesmente ignoraram a decisão da ONU e buscaram o apoio do governo britânico para que juntos promovessem a invasão militar do Iraque. Então, o que a gente tem aqui foi um país que passou aí por cima, né, de tudo que a ONU tinha dito, que o relatório da ONU dizia que o país não poderia ser invadido, ali não havia presença de nenhum tipo de armas, mas, como eu disse, contudo, com o apoio na época do governo britânico, ignorando essa decisão da ONU, em março de 2003, militares estadunidenses e britânicos deram início aos ataques que logo tomaram aí o controle da cidade de Bagdá, ok? Isso no Iraque. Uma coisa importante que nós vamos frisar aqui é que durante 5 dias após a primeira ofensiva, os bombardeios aí à capital e o confronto com o exército iraquiano já contabilizavam aí um total de mais de 100 mil mortos. Aliás, desculpa, gente, contabilizavam aí um total de mais de 1.000 mortes. E ao longo do conflito, os Estados Unidos, mesmo invadindo o país, mesmo tomando o poder daquele país, os Estados Unidos não conseguiram provar que o Iraque possuía um perigoso arsenal bélico de destruição em massa que eles afirmavam lá atrás, tá? Lá, assim que eles começaram esse período de conflito. Então, até hoje não se conseguiu, por exemplo, provar e constatar que ali havia, por exemplo, um arsenal bélico de destruição, como eles afirmavam, ok? Bem, essa é a nossa referência bibliográfica que vocês podem estar acessando. Se vocês quiserem buscar mais informações, a gente tem aqui o link disponível e vocês podem também estar acompanhando, como eu já disse, na nossa plataforma. Essa aula, pessoal, ela vai ter uma parte 2 e logo vocês vão poder ver o desdobramento de todos esses conflitos firmados pelos Estados Unidos, que foram chamados de guerra ao terrorismo. Então, até a nossa próxima aula.